Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados. Havendo quórum regimental, com as presenças do deputado Marcos Vieira, deputado Luciano Carminati, deputado Bruno Souza, deputado Fernando Krelin, deputado Sargento Lima e deputado Silvio Drevik, declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E a nossa reunião de hoje, a dinâmica será dividida em duas partes. Primeiro, a apresentação por parte da Secretaria da Fazenda, estando presente o secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli. Sejam bem-vindos. A senhora Michele Roncalho, que é a diretora, que é a secretária adjunta da Fazenda, também seja bem-vinda. E o senhor Jefferson Fernando Grande, que é o diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, também seja bem-vindo. Então, primeiro, nós vamos ter aí 40, 50 minutos de apresentação. Em seguida, nós vamos para a nossa reunião ordinária, que é deliberativa. Os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Finanças cópia da segunda reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à quarta sessão legislativa da 19ª legislatura. Também receberam a ata da primeira reunião conjunta da Comissão de Finanças e Trabalho, Administração e Serviços Públicos, referente à quarta sessão legislativa da 14ª legislatura. Em discussão, ambas as atas, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado Coronel Mocelin comunicando a ausência no dia de hoje. Feito o registro, passo a palavra ao secretário Paulo Eli. Bom dia, senhores deputados, senhor presidente da comissão, senhoras deputadas, os ouvintes da TV Alesc e demais catarinenses. Eu estou acompanhado aqui do diretor Jefferson, que é o diretor de Contabilidade Geral do Estado de Informações Fiscais, da secretária adjunta Michele Roncalho. Nós vamos fazer a apresentação protocolar da apresentação das contas do quarto trimestre do ano passado e que soma os 3 quadrimestres que dá o fechamento do ano. Todas as contas do Estado estão publicadas no Diário Oficial do Estado e são encaminhadas para a Assembleia Legislativa nos prazos regulamentares para que toda a Assembleia faça a auditagem e os quadros comparativos para as perguntas. Hoje é apenas uma apresentação da demonstração dos quadros legais. O Jefferson vai fazer uma apresentação, nós vamos fazer a interrupção, depois nós vamos abrir as perguntas para que os senhores possam tirar as dúvidas. Bom, esse é o 4º ano de gestão da Secretaria da Fazenda. No caso, eu como secretário, a Michele 3 como adjunta, e a Michele foi diretora do Tesouro em 2018. Quando nós chegamos na Secretaria da Fazenda, uma secretaria desarrumada, uma secretaria com uma série de problemas de gestão, e encontramos as contas do Estado num estado lastimável. Então, a partir de 2018, nós fixamos uma série de diretrizes, metas fiscais, planejamento econômico-financeiro, e estamos em processo de saneamento financeiro. Hoje, os senhores vão ver que nós ainda não chegamos ao nível de 2010 das contas do Estado, quando a folha estava em 41,81%. Vou deixar o Jefferson fazer a apresentação, depois nós vamos interromper e fazer algumas explicações sobre algumas contas que são importantes para o futuro de Santa Catarina. Nós temos que evoluir na questão do déficit da Previdência, e o déficit de Previdência, pelas nossas contas, só será resolvido com o crescimento econômico do Estado de Santa Catarina, a geração de empregos, e por isso que nós insistimos muito no quesito de aceleração dos investimentos, para que as atividades econômicas tenham um ambiente favorável a negócios e que elas possam gerar mais empregos, mais negócios e, consequentemente, o Estado terá mais arrecadação. Jefferson, aí eu deixo contigo a palavra. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham, também a todos os presentes. Nós vamos fazer, então, a apresentação dos resultados fiscais, orçamentários do ano 2021, né, considerando que são os últimos períodos, então, que envolve o 3º quadrimestre de 2021. Pode seguir. Então, os dados aqui apresentados são baseados, basicamente, em 2 relatórios, o relatório resumido de execução orçamentária
que é um relatório bimestral. Então, portanto, nós aqui apresentamos os dados do 6º bimestre, que também acabam consolidando os dados do exercício todo, assim como o relatório de gestão fiscal, que é um relatório quadrimestral. Nós apresentamos aqui os dados já do 3º quadrimestre, que também é o último quadrimestre, portanto, dados já do ano completo. Esses relatórios, conforme já comentados ali pelo secretário Paulo Eli, eles são devidamente publicados no Diário Oficial, então eles já foram publicados lá no dia 28 de janeiro. Estão disponíveis também no site da Secretaria da Fazenda, no portal da Transparência, e também já foram enviados aqui para essa casa por meio desta comissão. Pode seguir? Nós iniciamos, como sempre, pelo resultado orçamentário. Então, aqui nós temos o resultado orçamentário do ano passado, que é obtido sempre comparando a expectativa de receita, a receita prevista versus a arrecadada, e a despesa fixada versus aquilo que foi realizado. Então, nós fechamos o ano 2021 com um superávit orçamentário de 414 milhões. Se nós fôssemos considerar apenas os recursos arrecadados no exercício, nós teríamos tido um superávit de 2,89 bilhões, e nós tivemos, então, 2,45 bilhões de despesas nesse ano executadas com recursos do ano anterior, que nós, do ponto de vista orçamentário, chamamos de superávit. Pode seguir. Então, esse superávit é, em grande parte, ocasionado pelo desempenho da receita. Nós tivemos uma receita líquida arrecadada em 2021 de 34,16 bilhões. Desse total, 65,7 corresponde à arrecadação de impostos estaduais. Importante lembrar que, nesse ano 2021, nós não tivemos mais os auxílios do governo federal em relação à Covid, que só se deram no ano de 2020. Nós tivemos 8,52 bilhões transferidos aos municípios, em grande parte aqui com o repasse dos 25% do ICMS e mais os 50% do IPVA, e tivemos 5,11 bilhões transferidos ao Fundeb. 20% dos impostos e transferências de impostos que o Estado recebe, ele transfere ao Fundeb. Depois, na sequência, nós vamos ver que o recurso que nós recebemos de volta é inferior àquilo que a gente transfere. Ali vocês, então, têm um gráfico que demonstra os últimos 3 anos, 19, 2020 e 2021. A barra verde é a arrecadação dos impostos, demonstrando que a maior parte do que nós arrecadamos vem realmente dos impostos estaduais. Pode seguir. A receita corrente líquida, que é um conceito de receita trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ela não considera aqui outras receitas, como receitas de operação de crédito, alienação de bens, é só a receita corrente, realmente, com algumas deduções. Esse conceito é o que serve de base para a apuração dos limites trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós fechamos 2021 com 31,05 bilhões de receita corrente líquida. Ela é sempre considerando os últimos 12 meses, então ela vai somando mês a mês. Então, quando a gente analisa a RCL mensal, que é o gráfico vai trazendo ali o comportamento mês a mês, é bom lembrar que até basicamente o mês de novembro nós ainda tínhamos influência do que foi arrecadado de recursos federais, aquelas transferências, auxílio financeiro que nós tivemos em 2020, porque ela sempre vai pegando o mês atual mais os 11 meses anteriores. Então, quando a gente olha a RCL, por exemplo, de maio de 2021, ela está pegando alguns meses de 2020. Então, por isso que a gente destaca ali que, se a gente olhar o que ainda interferiu em 2021, nós tivemos 1,5 de auxílio financeiro. Em 2020, a RCL foi de 26,86, quando tivemos o auxílio financeiro da União em sua totalidade, e em 2019, 25,09 bilhões. Aqui a receita líquida disponível, que é um outro conceito, parecido até com a receita corrente líquida, mas basicamente considera aquilo que é fonte 100, ou seja, aquilo que é fonte do Tesouro mesmo, e que é usada como base para a repartição dos duodécimos. Então, onde a gente calcula, faz o cálculo do que vai se destinar a essa casa, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, assim por diante. Então, a receita líquida disponível em 2021 fechou em 22,32 bilhões, e com base nela foram repassados aos poderes 4,92 bilhões. Ali nós temos os valores por poder, a LESC, TJ, Ministério Público, Tribunal de Contas, e também temos uma parte
destinada ao DESC e também ao Fundo dos Hospitais Filantrópicos. Ali vocês têm a comparação entre os exercícios de 2021 e 2020. Obviamente, como a receita líquida disponível foi maior, nós tivemos em todos os anos um aumento no repasse em relação ao ano anterior. Pode seguir. Então, aqui um detalhamento para fechar a questão da receita. Nós tivemos a receita bruta arrecadada, 47,8 bilhões. Os senhores sabem que o Estado não fica com toda a receita arrecadada. Nós temos transferências aos municípios, como eu já citei antes, especialmente em relação à repartição do ICMS e do IPVA. Então, as transferências aos municípios ficaram na casa de 8,5 bilhões. As transferências ao Fundeb, 5,12 bilhões, também conforme eu já expliquei antes. Nós temos outras deduções, como restituições aos contribuintes, regularizações, outras situações, 34 milhões, resultando numa receita líquida, como eu já tinha comentado antes, de 34 bilhões. Aqui o comparativo dos três indicadores que eu comentei antes. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida de 31 bilhões, que é usada como base para o cálculo dos limites trazidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós tivemos uma receita resultante de impostos, que é diferente da RCL, porque a RCL considera qualquer receita corrente. E a receita resultante de impostos só considera os impostos, não entra aqui as taxas e outras receitas arrecadadas. De 27,44 bilhões, e é esse número que é tomado como base para o cálculo dos mínimos constitucionais, por exemplo, de gastos com educação e gastos com saúde. E a receita líquida disponível, que foi mostrada aí no slide anterior, de 22,32 bilhões, que basicamente considera a receita arrecadada pelo Tesouro e que serve como base para o envio dos duodécimos a essa casa e aos demais poderes e órgãos autônomos. Podemos seguir. Aqui, entrando, então, já no comportamento da despesa, nós temos ali todas as informações desde aquilo que foi colocado no orçamento. Então, o Estado iniciou o ano com uma dotação inicial de 31,75 bilhões. Essa dotação inicial é aquela que os senhores aprovam na Lei Orçamentária Anual. Depois, durante o ano, nós tivemos 7,64 bilhões de créditos adicionais. Os créditos adicionais são despesas que são incorporadas ao orçamento, seja por excesso de arrecadação, seja pela criação de novas despesas, conforme já também previsto e autorizado na LOA, que resulta numa dotação atualizada, então, de 39,39 bilhões. Desse total, nós tivemos 33,75 bilhões empenhados, que é aquilo que é comprometido, aquilo que é contratado, e 32,36 bilhões liquidados. A despesa liquidada é aquela que, de fato, já houve a entrega do produto, prestação de serviço, o material, a nota fiscal já foi emitida e assim por diante. Ali vocês têm ainda no gráfico de cima essa divisão das despesas executadas por grupos de natureza de despesa. Esses grupos são grupos de classificação orçamentária, mas que basicamente vão já nos mostrando do que se trata aquela despesa. Então, a maior despesa executada em 2021 se refere às despesas com pessoal e encargos sociais, folha de pagamento, inativos, encargos patronais, seguido depois da manutenção de serviços públicos, que é aquilo que normalmente nós chamamos de outras despesas correntes. No quadro, volta um pouquinho ali, que nós tivemos a amortização de dívida pública no ano passado de 1.507, e nós pagamos 832 só de juros e encargos da dívida pública. Então, só para chamar a atenção esses dois itens, que são importantes, porque são empréstimos contraídos que o Estado precisa honrar. Então, isso é importante, porque isso compromete, como o déficit da Previdência, a dívida pública compromete as finanças públicas de todos os entes da Federação, e hoje a União está comprometida com a sua dívida pública também. Então, esse é um fator que o Estado de Santa Catarina olha com bastante cuidado. Só, secretário, ainda complementando, a gente vê um aumento considerável ali na amortização da dívida e nos juros também, porque em 2020 nós tivemos a suspensão da dívida em função da Lei 173, em função da Covid, e essas dívidas voltaram a ser pagas agora no exercício 2021. Aqui, uma informação, então, em relação à disponibilidade de caixa, aos recursos que o Estado finalizou o ano em caixa versus aquilo que já está comprometido. Então, nós fechamos o ano 2021
com 530 milhões em caixa na fonte 100, aquilo que é recursos do Tesouro. Aqui nós temos a comparação dos últimos 4 anos, né? Então, a gente parte de 2018, onde fechamos o exercício com 617 de déficit no Caixa do Tesouro, depois 510 de déficit também em 2019, para 2020, onde a gente fechou com 856 milhões, claro, também em função de algumas suspensões de dívidas, outras situações, e em 2021, encerramos com 530 milhões de caixa líquido no Tesouro, considerando aqui já a dedução dos restos a pagar, daquelas obrigações que já estão devidamente escrituradas. E considerando ainda recursos que já sobraram de outros exercícios, que é aquilo que a gente chama de fonte 300, nós tivemos mais 348 milhões, que basicamente quase iguala ali, chega nos 800 e poucos milhões que já tínhamos no ano anterior. Que destaque, né, que 856 milhões foi o primeiro exercício, então, que a gente teve, efetivamente, a apuração do superávit financeiro, e é esse superávit financeiro que nos possibilita abrir o crédito adicional por essa rubrica, e foi desse 856 milhões de 2020, que no final de 2020, que apuramos, deputado, que a gente conseguiu fazer aquele aporte de recursos para as rodovias federais, né? E considerando, e outras demandas, é claro, né? E esses 348 milhões ali, que ficou da fonte 300, ou seja, que é advindo ainda de 20, que foi comprometido com as rodovias federais, exatamente o que não foi utilizado, né, pelo governo federal nas medições, não foram comprovadas as medições, estão reservadas, então, para continuar o cumprimento daquele compromisso do aporte de recursos das rodovias federais. E daí, sim, as medições começaram mais efetivamente no final do ano, né, secretário Paulo? E estão se estendendo e se efetivando no começo desse ano, já comprometendo, então, o 348 que ficou efetivamente reservado, certo? Então, o recurso foi comprometido e está devidamente reservado para esse cumprimento. Só deixa eu chamar a atenção ali, o Tesouro tem 5.628 milhões de reais em caixa em dezembro de 21, ele tem um compromisso de pagamentos de empenhos e restos a pagar e despesas comprometidas de 2.120. Ele tem uma disponibilidade de caixa de 3.508, dos quais a fonte 100 representa 800 e poucos milhões. Isso, então a diferença são as outras fontes que o Tesouro tem disponibilizados e que todos os órgãos possuem recursos dessas fontes, que são as fontes de superávit de exercícios anteriores, e as fontes próprias dos órgãos, basicamente, que é de taxas, o plano de saúde, o IPREV, então o SCPREV, tem todos os órgãos do Estado que possuem suas fontes próprias, e isso conta tudo no caixa único do Tesouro. Inclusive, secretário, recursos de convênios, operações de créditos e outros que, caso não sejam gastos, terão que ser ressarcidos. Né? Pode seguir. Então, aqui nós já entramos em alguns indicadores e análise de alguns limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Constituição. Então, em relação às despesas com pessoal, nós fechamos o exercício 2021 com 43,14% de gastos com despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida, então esses percentuais sempre em relação à receita corrente líquida. Nós partimos de 2018 com 48,76%, depois 2019 com 45,75% e 2020 com 44,92%. Nós tivemos uma variação de da despesa bruta com pessoal, então, de 2021 para 2020, em relação a 2020, 10,98%, a variação líquida de 11,5%, e só ressaltando que a RCL aumentou de 2021 para 20, de 15,63%. É só importante, deputada Carminati, nos 43 ali já está computado tudo que nós pagamos da remuneração mínima garantida em 2021, de 700 e poucos milhões de reais, já estão nessa conta, tá? E que se repetirão esse ano, né? Aqui a relação entre receitas e despesas correntes, que é digamos assim, um novo indicador, que até já existia para outras análises, mas não era um indicador constitucional, e agora, com a emenda constitucional 109, ele passa também a ser, a sua apuração, né, passa a ser exigida, ele passa também a trazer algumas sanções, digamos assim, aos estados que não a cumprirem, que é a análise, a relação entre receitas e despesas correntes,
que a gente também às vezes chama então de poupança corrente. Então nós fechamos... Deixa eu voltar. Poupança corrente. Esse é um indicador, ele vem depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram feitas muitas leis depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, então foi feita a Emenda Constitucional 109 de 2021, basicamente para forçar os estados que estão inadimplentes com as dívidas com a União, para que tenha sobra na conta de despesa corrente e receita corrente. Porque a diferença tem que fazer inversões de capital, basicamente pagamento de dívidas e investimentos. Então, a meta gerencial da Secretaria da Fazenda, para chegar ao longo dos anos, é nós chegarmos numa relação entre receita corrente e despesa corrente de 75%. Isso vai permitir que o Estado tenha recursos para pagar toda a sua dívida pública e tenha muitos recursos para investimentos. E isso vai fazer com que o Estado tenha recursos para pagar o déficit da Previdência. Então, essa é a fórmula que nós utilizamos gerencialmente todos os meses. Cada ato que a Secretaria da Fazenda assina, cada parecer que ela faz, ela leva em conta a trajetória. Então, nós temos uma trajetória de chegar nos 75% a relação receita corrente e despesa corrente. Essa diferença de 25%, ela vai ser utilizada basicamente para investimento público, em bens públicos, em rodovias, em hospitais, em escolas, e ainda sobra o espaço para o Estado pagar a sua dívida pública, e o déficit da Previdência, ele está no 75%. Então, ele está limitado aos 75%. Basicamente, essa diferença é bens de capital. Então, é trocar dinheiro do Tesouro, trocar dinheiro líquido do Tesouro para uma rodovia, que é um bem de capital também. Então, nesse caso, nós não estamos fazendo despesa, nós estamos fazendo investimento. Ou trocar o dinheiro líquido em caixa do Tesouro para uma escola ou para um hospital. É claro que tem despesas de manutenção, mas isso é a função do Estado, fazer a manutenção desses bens de capital depois. Então, essa é uma trajetória que a Secretaria está utilizando. Só que nessa conta aqui entram todos os poderes. Não é só o Executivo. Bom frisar isso. Aqui a despesa da Assembleia Legislativa, a despesa do Tribunal de Justiça, a despesa do Tribunal de Contas, a despesa da Defensoria Pública, a despesa do Ministério Público, entram nessa conta. E quando o Estado, nós temos estados que não conseguem sair desse círculo vicioso, pela emenda constitucional, quando chegar no 95, simplesmente você congela tudo, até sair do congelamento, vamos dizer assim. Então, essa é uma questão gerencial importante para a Secretaria da Fazenda. Então, nós analisamos as trajetórias, como nós usamos a trajetória da despesa de pessoal, vocês viram que nós estamos decrescente. Quando eu e a Michele pegamos, estava em 49,76. Nós estamos com 43, mas nós não chegamos ainda no 41,81 de 2010. Quando eu era secretário da administração, nós deixamos com 41,81%. Nós não chegamos nesse nível ainda. Então, é importante porque as despesas com saúde, o 12% com saúde e os 25% para a educação são líquidos, não entram despesa com inativos. Então, é importante, mas nessas despesas estão também os investimentos em saúde e os investimentos em educação. Então, essas são contas importantes para as contas do Estado. Obrigado. Aqui é bom frisar, por isso que tem a nota explicativa, ela é uma emenda constitucional nova, 2021, então é o primeiro ano que ela é efetivamente fechado desta maneira. Embora a gente chame de poupança corrente, que foi dado esse nome, já existe uma outra conta de poupança corrente que já era acompanhada pelo Tesouro Nacional dentro da CAPAG, certo? E que a metodologia de cálculo é outra, são duas metodologias. Então, não são números, não são contraditórios, é porque a metodologia de cálculo é outra. E ali, na verdade, o que se deve se comparar é o dezembro de 2020 com o dezembro de 2021, porque no mês a mês, como está explicado ali embaixo, a metodologia é pela despesa liquidada e não pela despesa empenhada. E quando encerra o ano, assim como saúde e educação, que é publicado cada bimestre pela liquidada, no final do ano considera a empenhada, que também se considera no final do ano a empenhada e durante os meses a liquidada. Por isso que não é uma curva ascendente, mas sim
no final do ano tem uma metodologia diferenciada, uma base diferenciada do mês a mês. Não, aqui teve uma barriga no gráfico, em função porque nós pagamos nos últimos 4 meses a remuneração mínima garantida. Se nós tivéssemos começado a pagar a remuneração mínima desde fevereiro, aí o gráfico seria linear, né? Pode seguir? Então, aqui a aplicação em saúde, nós sabemos que nós temos um limite constitucional a cumprir de 12% da receita de impostos em aplicação com despesas de saúde. Nós fechamos o exercício de 2021, então, com um percentual de 14,45%, com gastos em saúde em relação aos impostos arrecadados. Né, aqui é só fonte 100. Lembrar que nós temos outras fontes com gastos em saúde, como nós temos outras fontes com gastos em educação, né? Então, ali nós temos, né, o limite, na verdade, nós tivemos um percentual menor em relação a 2020, que é natural, porque foi o ano que surgiu a pandemia. E embaixo nós também temos ali, importante demonstrar a evolução também de restos a pagar de exercícios anteriores, que foram sendo quitados, né? Basicamente, hoje, o que a gente tem ainda em saldo são restos de 2020, alguma coisa, e 2021, que agora ficou para o ano seguinte, para esse ano, né? 2022. E só, Michele, ainda complementando o que o secretário falou, então, essa aplicação, além daquilo que é aplicado com recursos da fonte 100, que são os recursos de impostos, transferências da União, nós tivemos quase 1 bilhão, né, de aplicação com recursos de outras fontes, por exemplo, recursos do SUS. Então, tudo que é recebido do SUS não conta no mínimo constitucional. Esse resto a pagar de 2017 aí, que está como pendente, não é falta de recurso, é uma apuração ainda sobre a efetiva pagamento. Tem um processo interno na Secretaria da Saúde apurando se o serviço deve ser efetivamente quitado ou não. Então, está em tomada de contas isso, está lá apurando, enquanto isso o resto está a pagar. A princípio, foi concluso agora em janeiro e já estão verificando qualquer coisa, mas é um processo que ficou pendente não por falta de recursos, mas sim por uma apuração de valores efetivados. E o Jefferson aqui comentou, na verdade, o percentual é menor, mas é porque a receita cresceu, né? Então, também, automaticamente, o gasto efetivo com saúde foi maior em questão de valores e o percentual ficou muito semelhante, mas é porque a receita cresceu também, né? E as demais fontes, 994 milhões, como o secretário falou. Pode seguir. Aqui ainda, como a gente sempre apresenta, alguns números em relação às despesas com a Covid, né? Então, nós temos toda uma marcação orçamentária e contábil que permite a gente identificar aquilo que o Estado vem gastando, que a gente entende que seja diretamente ou em função da pandemia. Nós tivemos, então, 638 milhões aplicados em 2020 e esse ano nós tivemos mais 1 bilhão de despesas executadas com essa marcação de despesas com enfrentamento à Covid. E vemos ali que desse valor, apesar da gente ter, né, recebe recursos do SUS, em 2020 a gente teve, então, recursos também da União, mas em 2021, 63,81% dos recursos aplicados são recursos do próprio Estado, né, do próprio Tesouro. E a outra parte, considerável, 30,77%, obviamente, são os recursos que o SUS, né, com o Ministério da Saúde, vem liberando, e mais 5,41%, então, de outras fontes. Podemos seguir. Só lembrando aqui na saúde ainda, assim que a pandemia deixar de ser pandemia e virar epidemia, os gastos com Covid vão reduzindo, nós vamos aplicar em saúde a mesma verba em outros itens, de outras necessidades em saúde. Então, esse dinheiro, ele vai, tecnicamente, nós vamos usar basicamente para acelerar as cirurgias eletivas agora e toda a questão da política hospitalar. Então, não são recursos que nós vamos economizar, na realidade, vai ser trocado de Covid para as outras necessidades que ficaram represadas em função da Covid. Aqui a aplicação em educação, nós sabemos então que também temos um limite constitucional a cumprir de 25% das receitas de impostos, né? Então, assim como a saúde, a gente só pode considerar aquilo que é gasto com fonte 100 e também com o Fundeb, né, que são recursos destinados à educação. Então, nós temos um limite constitucional de 25%, nós encerramos o ano 2021 com um percentual alcançado de 27,4%.
É importante ressaltar aqui que nesse percentual não estão considerados, então, gastos com inativos da educação, até porque, a partir desse ano, nós tivemos uma alteração, né, constitucional que agora deixou expressa essa vedação. Antes havia uma discussão de entendimentos, mas agora não há mais nem a possibilidade de se incluir. Então, esses 27,40 já são considerando apenas servidores ativos da educação, além, obviamente, das demais despesas realizadas. Então, ali nós temos um desmembramento, né, do valor empenhado, liquidado e pago, aquilo que foi, então, com fontes do Tesouro, fonte 100, aquilo que é fonte do Fundeb, e também vocês têm ali o resultado líquido do Fundeb, ou seja, mostra basicamente aquilo que comentei antes. A gente recebe um valor do Fundeb, mas a gente repassa um valor da arrecadação para o Fundeb também, e no caso aqui do Estado a gente tem um resultado negativo. Só chamando a atenção aqui nesse item, é muito importante essa questão. Quando foi feita na Constituição de 88, a fixação em 25% em educação e 12% em saúde, a Secretaria da Saúde pagava seus inativos e a Secretaria da Educação pagava seus inativos. Ao longo desses anos todos, de 88 até 2021, a saúde foi a primeira a sair e os inativos não podem ser pagos com o recurso da vinculação constitucional e a educação também. Só que não foi criado uma nova fonte de receita para o Tesouro pagar os inativos. Então, essa é a grande questão das contas públicas nacionais, que nós temos, e cada aumento salarial que o Estado concede para qualquer uma dessas categorias, o impacto maior hoje é nos inativos, simplesmente porque todos estão vinculados com a paridade e a integralidade, e isso afeta as contas públicas de um modo geral. Então, quando nós tratamos a diretriz e a trajetória em relação à poupança corrente, nós temos que fazer com que nós tenhamos novas fontes para financiar a conta de inativos. Essa é uma conta importante. Toda a arrecadação que o Estado arrecada, basicamente, ela é vinculada à despesa já. Então, qualquer real que o Estado arrecada já tem a despesa pré-fixada em Constituição, no Estado. E aonde o Estado vai buscar recursos agora para pagar os inativos? Então, essa é uma questão importante e todos os Estados e a União estão se debatendo sobre esse tema. É só para chamar a atenção nesse caso. Secretário, só ressaltando também, naquele quadro ali embaixo, que mostra que o limite foi cumprido tanto considerando-se o valor empenhado, que é o que se utiliza, como no valor liquidado e pago. Então, mesmo que, eventualmente, nesse valor empenhado que foi para a resta a pagar, alguma coisa tenha sido cancelada em 2022, ou seja, não tenha, de fato, se executado, só naquilo que já foi liquidado, ou mesmo naquilo que foi pago, o Estado já cumpriu os 25%. Pode seguir? Então, aqui só também alguns detalhamentos em relação ao Fundeb, como comentei antes, nós tivemos uma alteração naquilo que se chama então, de novo Fundeb. A partir de 2021, o Estado obrigatoriamente tem que aplicar, dos recursos do Fundeb, obrigatoriamente tem que aplicar 70% na remuneração dos profissionais, e nós tivemos uma aplicação, então, em 2021, de 84,18%, ou seja, acima dos 70% exigido. E aquela questão do resultado que eu comentei antes. Então, nós recebemos do Fundeb, em 2021, 3,1 bilhões, esse valor é apurado levando como métrica o número de alunos, né, o tamanho da nossa rede estadual. Só que nós enviamos, considerando, com base naquilo que é deduzido dos impostos arrecadados, 5 bilhões. Então, a gente tem uma perda, na verdade, aquilo que a gente chama de perda do Fundeb de quase 2 bilhões. Não é perda do Fundeb, porque é pelo número de alunos, então esse recurso automaticamente fica no município, né? Sim. O detalhe aqui é, como o secretário chamou a atenção no começo da apresentação, a deputada Carminati, o 8418, na verdade, a emenda constitucional 108, ela alterou para 70% o valor de aplicação do Fundeb para os profissionais da educação. Antes era 60% até 2020. E, com certeza, a gente conseguiu 8418, graças também à remuneração mínima que essa casa ajudou a
aprovar, né? Remuneração mínima dos professores, aplicando a grande maioria dos recursos do Fundeb exatamente na folha salarial dos professores, do magistério em geral, educação em geral. Pode seguir. Aqui, então, a questão das bolsas de estudo, nós também temos uma aplicação mínima a cumprir, que é de 1,25%, né? E nós alcançamos, nesse ano, 1,31% de aplicação. Ali embaixo vocês têm qual seria o valor mínimo a aplicar. Em 2021 era de 342 milhões, e o Estado aplicou, né, empenhou 360 milhões. Isso é com base no artigo 170 da Constituição Estadual. Podemos seguir. Também temos outro indicador aqui, que é a aplicação em ciência e tecnologia, com base no artigo 193 da Constituição Estadual. Nós temos também um limite a aplicar de 2% sobre a receita, e nós alcançamos em 2021 2,16% de aplicação. Novamente, ali vocês têm um quadro com o valor mínimo a aplicar, que era em 2021 de 451 milhões, e o aplicado, né, empenhado, de 487 milhões. Aqui o resultado previdenciário. Então, nós temos ali a comparação dos últimos 3 anos, né? Nós temos a receita previdenciária versus a despesa previdenciária. Então, nós tivemos um déficit de 4,79 bilhões, né? 2,6 de receita, 7,45 de despesa. Desse total, né, que nós consideramos de cobertura da insuficiência financeira do RPPS, que é suportada pelo Tesouro, e 1,24% foi a variação, né, dessa cobertura em relação ao ano anterior. Esse 1,24, pode voltar, seria um pouquinho maior se não tivesse tido a reforma. Veja que tem ali os 3 meses ali embaixo, outubro, novembro e dezembro, né? Que outubro não tinha ainda a implantação da reforma da Previdência, e a partir de novembro, meados de novembro, por causa do período que a lei trouxe, é que se implantou a reforma da Previdência. Então, vejam que na parte de 2021 ali, né, a variação ela foi sendo da receita, então, aumentando mês a mês ali com a implantação da reforma da Previdência. Então, 2021 ainda não dá para ver o todo, porque não só foi os 2 últimos meses, na verdade, 1 mês e meio, que se implantou a reforma, né? Mas o impacto a gente vai ver melhor nesse fechamento desse quadrimestre aqui, que está em curso, né? Que vai comparar o quadrimestre atual, quando fechar, com o quadrimestre do ano passado, que não tinha ainda a reforma. Ok? Pode seguir. Aqui alguns números, então, em relação novamente, à despesa, ressaltando aqui a aplicação na área de desenvolvimento social, especialmente aqui nos cofinanciamentos, né? Nós tivemos um aumento considerável em 2020, até com base nos recursos recebidos da Lei 173, em que uma parcela ali tinha que obrigatoriamente ser aplicado em saúde e assistência social. Em 2021, mesmo sem a percepção desses recursos, o valor investido continuou no mesmo tamanho, ainda aumentando, inclusive. Então, nós tivemos 14,46 milhões aplicados em 2018, depois 15 em 2019, passamos para 53 em 2020 e 60,73 milhões em 2021. Aqui é uma despesa que vai crescer bastante, porque o Estado fez um orçamento mais social. Então, nós estamos enviando essa casa a legislação da casa própria para pessoas vulneráveis que não têm condições de pagar um boleto. E nós temos a construção de CRAS, e centros de apoio a idoso e infância e adolescência. Então, a tendência é que essa despesa em desenvolvimento social ela cresça bastante. Seguindo, aqui também os gastos, então, na área de segurança pública e na área de administração prisional. Então, nós também tivemos um aumento ali em relação ao ano 2020, fechando em 3,9 bilhões de despesas executadas, sendo que desse total, 73,9 são com recursos do Tesouro. Então, a mesma situação a gente viu no slide anterior, né, um aumento dos recursos e com a grande maioria desses recursos vindo do próprio Tesouro do Estado. Apesar dessas áreas terem convênios, terem arrecadação de recursos federais e de outras esferas, a grande parte dos gastos ainda são executados com recursos do próprio Tesouro.
Essa é uma despesa que também vai crescer bastante. Nós temos a ativação dos presídios agora e há a necessidade da criação de 5.000 vagas em presídios. Nós temos a necessidade premente disso, em função da superlotação dos presídios. Então, a manutenção dos presídios é uma despesa que tende a crescer bastante. Pode seguir. Aqui, então, os investimentos, como o secretário comentou antes, essa questão de poupança corrente, né, tem a relação também com procurar um aumento nos investimentos. Então, aqui nós tivemos, em 2021, né, 2,19 bilhões de investimentos. Ali a gente tem a separação daquilo que é realizado com operações de crédito, com convênios, né, que são recursos carimbados e que não são recursos, digamos assim, do próprio Estado, e o destaque para aquilo que foi com recursos que o próprio Estado arrecada, né? Quando a gente fala recursos próprios, quer dizer que é recursos que dependem do próprio esforço de arrecadação do Estado. Então, nós tivemos 89%, né, desses gastos em 2021 com aquilo que a gente chama, então, de recursos próprios, que, e no total investido, a gente teve um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Essa é uma conta importante, vai haver uma expansão dessa conta, assim que como vai haver uma diminuição da poupança corrente, a relação de investimentos ela sobe. E automaticamente a economia gira em função disso, porque quanto maior o investimento do Estado, maior geração de empregos na iniciativa privada, maior geração de negócios na iniciativa privada. Isso escoa a produção, reduz custos de produção, reduz custos de logística e reduz custos de fazer negócios em Santa Catarina. Então, quanto maior o investimento, melhor os serviços públicos. Seguimos. Aqui, algumas informações relativas à capacidade de pagamento do Estado, a CAPAG. Então, basicamente, ela é uma avaliação feita pela Secretaria do Tesouro Nacional, que leva em conta 3 grandes indicadores. O nosso grau de endividamento, o grau de poupança corrente, que é justamente essa relação entre receita corrente e despesa corrente. Como a secretária adjunta já comentou antes, não é o mesmo cálculo, não é exatamente a mesma forma daquela que foi trazida agora pela Constituição Federal, mas é parecida, né? E também o índice de liquidez do Estado. Que tem a ver... Basicamente, a poupança corrente ali, a principal, por que de 86 para 90? Nessa metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, ele considera o repasse aos municípios, que é a parte que pertence aos municípios, dos 25% do CMS, 50% de IPVA, por exemplo, ele considera como se despesa fosse. Eu não sei se o município lá vai aplicar investimento ou em corrente, mas ele considera como se despesa corrente fosse. Essa é a principal diferença das duas metodologias. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula, uma resolução específica da Secretaria do Tesouro Nacional, mas é a que dá a nota em relação à CAPAG de captação de empréstimo com ou sem aval da União. Então, desde 2020, a gente reconquistou o aval da União e o item realmente mais impactante era, então, a poupança corrente, né, que a gente reduziu bastante ali, certo? Mas o endividamento também, destaque para o endividamento, que também foi bem reduzido. Nós temos um pleito junto ao Tesouro Nacional para unificar a metodologia de cálculo da poupança corrente, para que seja utilizado a emenda constitucional 109. Então, ali sempre os dados, eles são calculados, né, apurados com base no exercício, mas a divulgação se dá no exercício seguinte. Então, em 2021, nós alcançamos a nota B com base no desempenho de 2020, né? E a gente já tem a apuração dos indicadores de 2021, então vai ser analisado pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas os indicativos já são de que o Estado irá novamente repetir a letra B. Novidade aqui, senhores, é que a gente alcançou a nota B e, com certeza, desse ano em curso, né, com os investimentos e tudo mais, porque é uma média, outra diferença é que é uma média trienal, não é uma média de 12 meses, ou seja, não é só do ano como a anterior. Aqui é uma média trienal. Então, a poupança corrente dos anos 19, 20 e 21 são consideradas para essa que vai ser divulgada em 22. Daí, a Secretaria do Tesouro Nacional está mudando a metodologia e está dizendo que, a partir do próximo ano, para ser nota A, tem que ser abaixo de 90. Mas ele mudou a metodologia a partir do próximo, desse ano, para ser nota A, vai ter que ser abaixo de 85. Ou seja, quando a gente está chegando lá no A, a metodologia vai mudar novamente.
mas pela nova resolução da STN que está sendo publicada agora. E como eu falei, aqui também é uma média trienal. Os anos anteriores, impacto no ano na média. Seguimos. Aqui, então, os indicadores que têm relação com endividamento, operações de crédito, que são previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos um limite de endividamento de a gente pode ter uma dívida líquida de até 200% da nossa receita corrente líquida. Então, nós fechamos o exercício com esse limite em 53,10, ou seja, bastante bem abaixo. Esse percentual diminuiu em relação a 2020, justamente porque nós encerramos 2020 com uma dívida que não era exatamente a verdadeira, porque a gente suspendeu, em função da Lei 173, o pagamento de algumas dívidas, né? Em relação às operações de crédito tomadas no exercício, a gente tem um limite de até 16% da receita corrente líquida. Nós fechamos o exercício de 2022 com 0%, porque não foram tomadas operações de crédito. E a concessão de garantias, nós podemos conceder, né, garantias em até 22% da receita corrente líquida, nós encerramos também dentro do limite com 5,42%. Pode seguir. E aqui, informações relativas ao programa de ajuste fiscal, o PAF, né, que é um programa que o Estado aderiu, em função de renegociação de dívidas também. Nós temos algumas metas a cumprir. São 6 metas, na verdade 5 apenas são financeiras, então são aquelas, né, que a gente tem que cumprir alguns indicadores, alguns limites, e nós tivemos então também em 2021 o cumprimento de todas as metas. Do mesmo modo que a CAPAG, a gente só vai ter, na verdade, o resultado, né, a medição da STN no decorrer do ano, mas pelos resultados que a gente tem já por hoje, a gente sabe que tivemos o cumprimento de todas as metas, né? Tanto endividamento, resultado primário, despesa com pessoal, arrecadação própria e disponibilidade de caixa. Ali não é erro não, tá? A meta 5 é a meta qualitativa e não quantitativa, por isso que não é mensurada dessa maneira, é avaliada pela STN no relatório. Sim, só lembrando que essas metas é o Estado que coloca, né? Que analisa, que projeta essas metas, mas a STN valida. Então, caso o Estado colocasse alguma meta que não fosse próxima da realidade, né, a própria Secretaria do Tesouro Nacional não acataria. A meta mais importante aqui é resultado primário, né? Resultado primário de 3,645, essa é a meta mais importante, porque ela é uma diferença entre capital e corrente. Seguindo, então, resultado primário nominal, justamente que o secretário destacou agora, nós tivemos um resultado primário de 3,65 bilhões, né, que basicamente é o que sobra da arrecadação primária, da arrecadação corrente versus os gastos primários, né, aquilo que sobraria, digamos assim, para pagamento da dívida pública, e o resultado nominal de 1,7 bilhões. Né? Então, nós também cumprimos as metas que foram colocadas. Lembrando sempre que resultado primário e resultado nominal, as metas são indicadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E depois, com base na execução orçamentária, que vai se fazer a análise do cumprimento ou não das metas. Né? Então, nós tivemos 32 bilhões de receitas primárias e 28 bilhões de despesas primárias. Né? Então, basicamente, não entra aqui receitas de operação de crédito, que inclusive a gente não teve em 2021, e também não entra aqui as despesas com pagamento da dívida. Pode seguir. Então, era isso que tínhamos a apresentar, agradecemos a atenção de todos. Passo a palavra para o presidente da comissão. Senhoras deputadas e senhores deputados, findada a apresentação por parte do senhor secretário da Fazenda, Paulo Lira, senhora secretária adjunta, senhora Michele Roncalho, deu branco, senhor Jefferson, vamos abrir o debate. Com a palavra às senhoras e senhores deputados, para os devidos questionamentos. Não havendo quem queira se manifestar. Presidente. Deputado Bruno. Eu queria dar a vez para a minha colega deputada Carminati. Ela como é muito experiente, ela sempre espera que eu fale primeiro para então falar depois. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Bruno.
Senhor Jefferson, antes de eu falar, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Qual percentual da receita própria do Estado é advinda do ICMS? Acho que nós tínhamos ali na apresentação. Pode colocar. Vamos à participação da deputada Luciane Carminati, enquanto o senhor Jefferson... Deputada Luciane Carminati. Acho que é o primeiro ou o segundo. Quero cumprimentar o secretário Paulo Eli, a adjunta Michele e também Jefferson, que fez toda a apresentação aqui, os colegas deputados e deputadas. Eu acho que os números estão bem colocados no sentido de que os números dão uma dimensão do quanto a arrecadação desse Estado cresceu, né? E do quanto se tem controle, digamos assim, sobre as finanças públicas. Mas eu quero fazer algumas observações, secretário, que gostaria da sua resposta. Primeiro, é uma boa política necessária, urgente, a política de habitação. O Estado, felizmente, criou um fundo estadual de habitação. Nós aprovamos aqui no ano passado a criação desse fundo. Eu gostaria de saber qual é a previsão que tem, olhando para o que foi investido no ano passado, se ele, de fato, se constitui como um fundo permanente de habitação e como é que a gente dialoga sobre os critérios de acesso à habitação popular no âmbito dos municípios, porque o programa, se não me falha a memória, ele exige a área pública e a infraestrutura por parte do prefeito, né? Então, queria mais informações com relação a isso. Com relação às cirurgias eletivas, ainda no ano passado, houve um diálogo com os deputados nas diferentes bancadas para que os recursos, por conta do crescimento do orçamento, fossem para o programa de cirurgias eletivas. O fato é que o último dado que me chegou é quase 140 mil pessoas aguardando, né, na fila da cirurgia eletiva. Nós estamos num certo desespero, porque isso não está andando no âmbito de cada região. Eu sei que o secretário da Saúde está fazendo conversas, né, regionalmente, com os secretários, com os hospitais, mas nós temos um problema aqui. Me permita, Paulo Eli, que eu não estou ficando só nos dados do ano passado, mas eu estou usando esses dados, essas informações, para dizer qual é o momento que a gente está vivendo agora. Então, esse é uma questão. Quando é que a gente vai ter efetivamente esse programa andando para a gente conseguir dar respostas em cada região? Temos um outro problema que, por conta da aposentadoria dos servidores que não têm direito à paridade, os servidores sem paridade, nos diferentes poderes e órgãos, eles não estão tendo, nos últimos anos, já vem do governo Colombo, isso, mas eles não estão tendo, nesse atual governo, sequer o reajuste inflacionário. Então, nós temos uma parcela dos servidores públicos que não tiveram aumento e não tiveram a inflação conforme a lei prevê. Eu quero saber se há alguma tratativa no governo com relação a isso. E, por último, em relação à educação, é visível, né, e eu, como acompanho muito essa área, é visível que aumentou o volume de recursos na educação. Mas nós temos duas expectativas em relação ao financiamento da educação. Primeiro, é que nós ainda temos que melhorar a carreira, né? Ela continua como uma pauta permanente. Se nós considerarmos os 33,23 que o governo federal anunciou e jogou essa batata quente para os governadores e prefeitos, a pergunta é como fica este ano os 33,23. E a segunda questão, que não é com Vossa Excelência, mas com a educação, mas eu não consigo entender por que é que o governo vai numa linha de municipalizar a escola se ele perde Fundeb. E cada vez vai perder mais, porque o Fundeb se dá pelo número de alunos na sua rede. Então, nós estamos transferindo mais recursos para os municípios, abrindo mão de recursos estaduais
E aí, claro que nós vamos ter sempre o Fundeb menor. Então, essa conta eu não consigo entender. Aliás, se a gente olhar as nossas emendas parlamentares, secretário, Vossa Excelência também não tem culpa, isso não é da Fazenda, é da Educação. Sabem quais as emendas que não saem? As que são da sede. Então, a leitura que nós, deputados, estamos fazendo é que nós deveremos colocar mais recursos em escolas municipais e esquecer as estaduais, porque das estaduais não sai nada. Então, esse é um problema que o governo tem e a gente precisa resolver. Mas quero parabenizá-los aqui pela apresentação, né? Acho que ela está bem fidedigna e ela aponta os grandes desafios que nós temos nesse momento e no futuro também. Obrigada. Vamos ao secretário Paulo Eli, depois o senhor Jefferson para responder ao deputado Bruno. Deputada Carminati, a senhora fez um rosário aqui, né? Então, vamos ver. A política habitacional nós lançamos no ano passado. Na hora da implementação, nós tivemos um problema jurídico. Porque, como são pessoas, nós temos 8.000 famílias que não têm condições de pagar boleto. Em função da inadimplência da Coab, nós vimos que não adianta fazer financiamento para pagar 100, 200 reais, que as pessoas não vão pagar. Então, nós tivemos um problema jurídico em relação a fornecer as casas para morar de forma gratuita, em parceria com o município compra o terreno, faz a infraestrutura, o Estado dá 70 mil para cada casa, o município compra e bota uma família lá dentro. Só que faltou um regramento legal. Né? Então, essa legislação está vindo, acho, essa semana, né, Michele, para cá? Com os critérios para os senhores discutirem e validarem. Então, essa é uma questão. Nós temos previsto para 1.000 famílias esse ano, 70 milhões no orçamento, já aprovado pelos senhores, né? O nosso levantamento é de 8.000 famílias para atender. Então, só que nós temos que ter uma regra, porque nós não podemos, as pessoas vão ficar morando numa casa que pertence ao município. E quando ela tiver renda suficiente, ela sai e entra outra família. Então, isso tem que estar regrado. E nós então, é um programa que nós nos dedicamos muito nesse projeto, e é um programa importante, e os municípios estão esperando essa definição legal. Aí nós temos a outra política em relação a financiamentos, que são pessoas que podem pagar boleto. Essa é uma questão que nós temos que discutir, para isso foi criado o fundo. Nós temos que discutir essa questão, porque nós temos muitos trabalhadores que moram no Paraná e no Rio Grande do Sul, passam 2 horas no ônibus para vir, 2 horas para voltar, trabalham o dia inteiro, voltam para o seu estado, porque não tem lugar para morar aqui. Então, isso é um problema que nós temos que resolver. Cirurgia eletiva. Nós temos no orçamento, que os senhores aprovaram, 600 e poucos milhões para a política hospitalar, e a cirurgia eletiva é a contrapartida. Então, isso está em andamento, não está, vamos dizer assim, na velocidade que nós gostaríamos, em função do preço que os hospitais querem cobrar para fazer uma cirurgia. Então, está essa discussão entre a Secretaria da Saúde e os hospitais conveniados para ver como é que vão fazer essa conta. Já está em andamento, está bem adiantado, mas o Estado já tem um grande projeto de cirurgias eletivas, só que, em função da Covid, ficou represado esse período todo. Então, isso está sendo resolvido e eu espero que seja resolvido logo. Os servidores sem paridade e integralidade, bom, esse é um tema que está comigo desde 2018. 2017 e 2018, nós estávamos com a folha acima do limite legal. Agora está em discussão, nós estamos fazendo as contas para ver. Os próximos dias nós vamos ter uma definição de como nós vamos fazer. Só que é uma conta importante, nós temos que pagar os atrasados e pagar o daqui para frente. Então, está em cálculo, está na nossa mesa esse trabalho já quase pronto. Bom, o piso da educação, nós já implementamos, deu 90 milhões de reais, os 33 pontos que foi assinada a portaria. 33 e pouco, 34, nós já implementamos no piso, deu 90 milhões, mas nós já adiantamos a remuneração mínima garantida, que foi um projeto importante que a gente fez. A senhora tem que reconhecer que a educação foi valorizada, né? Isso. Tá. A questão do escola municipal e escola estadual, a senhora sabe muito bem que o município é mais competente que o Estado para tocar uma escola. Então, eu acredito que a municipalização ela deve ser ampliada, em função de que o município é mais competente e a Constituição ela define que o ensino fundamental pertence ao município e o Estado fica com o ensino médio. E a grande questão aqui é o déficit da Previdência. É o déficit da Previdência.
Então, essa é a resposta que a senhora queria ouvir, mas, na realidade, por trás de toda essa municipalização, nós estamos cuidando do déficit da Previdência mesmo. Secretário, só então vamos ficar com esse terceiro argumento, porque não é obrigatório municipalizar, né? A Constituição e a LDB é bem clara, ensino fundamental é compartilhado entre o ente federal, entre estadual e municipal, ok? E nós não temos nenhuma pesquisa que diga que no município dá mais certo. Temos boas escolas municipais e boas escolas estaduais. Agora, esse terceiro argumento aí eu não questiono. Senhor Jefferson, por gentileza. Deputado, a arrecadação do ICMS, em relação, se considerarmos a arrecadação bruta, ele correspondeu em 2021 a 60,7%. Se considerarmos a arrecadação líquida, e no caso do ICMS isso impacta bastante porque é o imposto mais arrecadado e que tem a distribuição, ele correspondeu a cerca de 50% da arrecadação líquida do Estado. Então, ali no slide está 34,16, a receita líquida, o ICMS ficou em 17 bilhões, mais ou menos. Mas em relação à arrecadação própria, aos tributos estaduais, qual o percentual que corresponde ao ICMS? 17 de 20. Eu faço aqui uma sugestão, então, Jefferson. 86%. 86%. Aumentou, então. 86%. Eu faço primeiro uma sugestão à Secretaria. Primeiro que nos mandem esse material conforme combinado. E depois, incluam um slide com a relação dos impostos e o percentual arrecadado dos impostos estaduais de cada um dos impostos estaduais. Sabem por que eu estou falando isso? E eu realmente peço que vocês façam. Em outras ocasiões eu dei sugestões e vocês acolheram as sugestões. Eu faço essa sugestão porque isso fica visível para o deputado aqui que participa da reunião, para que ele entenda o impacto na arrecadação que é proveniente de consumo e, principalmente, o aumento da arrecadação que é proveniente de inflação sobre consumo. Porque o que vocês trouxeram hoje aqui, e eu já falei isso da outra vez, e vocês não falam sobre isso, mas eu faço questão de vir aqui falar, vocês trouxeram números mostrando que tivemos um superávit, tiveram números mostrando que a nossa relação com a despesa com o pessoal diminuiu dos anos imediatamente anteriores para cá, que saímos de 49 para 43, mas o que os senhores não fazem é falar sobre o impacto da arrecadação que é proveniente da inflação. Ou seja, para quem está em casa possa entender, o preço dos alimentos aumenta. Como o governo cobra ICMS, que representa 86% do total que o Estado arrecada, sobre o preço dos alimentos, quando os alimentos, a gasolina, a energia sobem de valor, o governo fica feliz da vida, porque ele arrecada mais. Ele tira mais dinheiro do pagador de impostos catarinense. Então, como nós estamos em um período inflacionário, como a inflação foi alta, então o Estado também arrecadou muito mais. Não foi mérito, com todo respeito, secretário, não foi mérito de vocês. Vocês não ajudaram o Estado a gastar menos no total. Está ali, no total vocês gastaram mais. O mérito, na verdade, e essa é a parte cruel e triste, o mérito é da inflação. E sabe quem paga o maior custo disso tudo? O senhor Jefferson sabe, o senhor Paulo também, a secretária também sabe. Sabem quem paga o maior custo disso tudo? O senhor sabe, não é? É quem ganha menos, porque tem 60% a 70% da sua cesta de consumo comprometida com gasolina, energia elétrica e supermercado. Quem ganha até R$ 1.900 compromete quase 15% da sua renda só com ICMS. Conforme o sujeito vai ganhando mais, o gasto com esses itens não aumenta proporcionalmente. Ele começa a gastar mais com serviço, que aí não é do Estado, ele começa a conseguir poupar alguma coisa. Por isso que quem ganha R$ 6.000 gasta só 7,5% da sua renda com ICMS. Então, quando os senhores falam que o Estado está com uma arrecadação maior, em outras palavras, o senhor está dizendo, tiramos mais dinheiro da dona Maria, do seu José, aqueles que ganham menos. É isso que o senhor está dizendo.
Quando o senhor aqui se vangloria de uma situação fiscal favorável, que não é proveniente de cortes de custos e gastos, o senhor está dizendo, estamos bem porque tiramos mais dinheiro do porteiro, da diarista, do motorista de ônibus. É desses que o senhor está tirando dinheiro. É importante que essa casa tenha ciência do que de fato significam as palavras. E quando o senhor ainda complementa, senhor Paulo Eli, eu gosto de anotar as suas falas, eu gosto porque o senhor às vezes solta umas pérolas assim que valem a pena ser anotadas para a posterioridade. Mas o senhor aqui falou que precisamos de novas receitas para financiar a Previdência. Deus me livre, Deus me livre. O senhor falando isso, eu já vejo o senhor dizendo, precisamos mais impostos sobre a Dona Maria e o seu José. O senhor também falou que as contas do Estado tendem a chegar num equilíbrio conforme a economia cresça. Paulo Eli, eu já lhe falei uma vez, eu vou repetir. A economia, ela tem que crescer pela prosperidade do indivíduo, não para a prosperidade do Estado. Essa mentalidade é a que faz vocês estarem ano a ano, mês a mês, aumentando o imposto sobre a sociedade. Essa mentalidade significa, em outras palavras, que vocês acreditam que a sociedade deve carregar o piano que vocês colocarem e quantos pianos vocês colocarem. Nós temos que mudar isso. Vocês têm que começar a imaginar uma hipótese de equilibrar as contas do Estado via despesa. Isso vocês não fazem. Vocês vão vir com alguns exemplos de corte de papel, de renegociação de um ou outro negócio, mas os números aí estão aí. Aumentou o gasto total, aumentou a despesa pública. Esse é o único governo estadual, é o único governo que eu vejo dizendo que economizou, mas aumentou a despesa. É o único, é o único. Os senhores não têm mérito no equilíbrio fiscal que nós estamos chegando. Não, pelo contrário. Inclusive, tem prejudicado esse equilíbrio fiscal. Nasceu na Secretaria dos Senhores um projeto de lei que mudou, sem concurso público, diversos cargos, inclusive dentro da Secretaria dos Senhores. E os senhores aqui alegaram para esses deputados, eu votei contrário, mas os senhores alegaram para esses deputados aqui que não haveria impacto nessa mudança. Sabe o que eu fiz hoje? Eu peguei pessoas que mudaram de posto por conta daquela lei aprovada aqui, que alegaram para os senhores que não haveria impacto. Eu peguei 3 exemplos aqui, não vou citar o nome em respeito, mas eu peguei 3 exemplos para os senhores verem o que a Secretaria da Fazenda fez. Primeiro exemplo, o sujeito ganhava R$ 21.374, depois da lei começou a ganhar, essa mudança de cargo, que segundo eles eram só nomenclatura, começou a ganhar 28 mil. Segundo caso, pessoa ganhava 21.984, foi para 28.631. 28.631, pela mudança de um cargo que não teria impacto. Terceiro exemplo, pessoa ganhava R$ 19 mil, foi para 25.700. Essa é a contribuição que os senhores estão dando para as contas do Estado. Não, senhores, desculpa, os senhores não estão dando contribuição nenhuma deputado para o Bruno, pela fiscal. conclusão, deputado Bruno, por gentileza. Por isso eu quero perguntar se os senhores já têm algum plano para o futuro, para frente, de mudança dessa mentalidade de sempre cobrar mais da Dona Maria, do seu José, ou os senhores vão continuar insistindo em aumentar impostos, porque o Paulo Eli, numa reunião semana passada, falou que não iria medir esforços para aumentar os impostos sobre uma categoria, e eu quero responder que eu não vou medir impostos para impedir. Então, eu gostaria de saber se os senhores têm algum planejamento que não envolva aumento de imposto para equilibrar e novas receitas, novas fontes de receitas, como fala o secretário. Muito obrigado. Secretário Paulo Eli. Deputado Bruno, eu gostaria de receber uma contribuição sua, como nós faríamos o equilíbrio da sociedade, o equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio da sociedade. Eu gostaria de receber uma contribuição sua. Todos os estados, a sociedade ela não é uma sociedade anarquista. Eu sei que o senhor defende uma sociedade anarquista. Nós temos governo, nós temos sociedade, nós temos Estado, nós temos toda uma questão que envolve o bem comum,
o bem da sociedade, eu gostaria de ouvir uma sugestão sua, como é que nós vamos manter os hospitais, nós vamos manter as escolas, nós vamos manter a segurança pública, nós vamos manter as estradas funcionando, nós vamos manter, inclusive a Assembleia Legislativa, porque num Estado anarquista não existe nem Assembleia Legislativa, né? Não tem o poder nem de legislar, porque um ditador é que define as regras, né? Então, deputado Bruno, eu gostaria que o senhor nos apresentasse essa solução ideal e gostaria que o senhor aplicasse também no Estado de Minas Gerais, que deve estar... Adoraria. Posso responder, presidente? Senhores deputados. Ele me fez uma Deputado pergunta Bruno, para responder. deputado Bruno, por gentileza. Não vamos polemizar, vamos dar oportunidade aos deputados. Senhoras deputadas, senhores deputados. Algum outro deputado deseja se manifestar? Eu. Deputado Sargento Lima. Eu quero me incluir aí nesse convite que o senhor fez ao deputado Bruno Souza, tá, para ajudar a apresentar algumas soluções, sim. E perguntar para o senhor se o senhor tem ideia do que é o Estado anarquista. Senhores deputados, eu quero me ater exclusivamente ao tema da audiência de hoje, que é o último quadrimestre. Esse é o tema, presidente? Não. Deputado Sargento Lima, por gentileza, se atenha ao tema. Deputado Bruno, o senhor também falou o que desejou falar, e ele escutou. Ele falou o que desejou falar e o senhor escutou. Não vamos agora descambar a reunião. Deputada Marlene, Vossa Excelência com a palavra. Eu, na verdade, só queria saber, na composição do ICMS, hoje, quais são os itens que mais impactam nessa composição do ICMS? O ICMS é um produto que incide sobre toda a cadeia produtiva e toda a cadeia de consumo, exceto os serviços que têm uma lei especial e exceto os serviços de comunicação e os serviços de transporte estão no ICMS. Os maiores itens de arrecadação do Estado de Santa Catarina são, basicamente, combustíveis, energia elétrica e cerveja. Então, são os maiores itens que nós temos. Bebidas alcoólicas e bebidas que causam dano à saúde. Então, a nossa economia ela é muito diversificada. Tem estados que, em função da lei complementar publicada na sexta-feira pelo presidente Bolsonaro, onde unificou a tributação dos combustíveis a nível nacional, como Santa Catarina é o estado que tem as menores alíquotas, nós estamos tendo um problema porque nós vamos ter que judicializar para não aumentar as alíquotas aqui no estado. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro cobra 34% pela gasolina, Santa Catarina 25%. Tem estados que cobram 18% do diesel e Santa Catarina cobra 12%. Só que a lei que foi publicada na sexta-feira, ela define a alíquota única. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pelo piso, pela média ou pela máxima. Então, essa é uma discussão que os estados estão tendo agora. Então, Santa Catarina não quer aumentar as alíquotas. E aí nós vamos trabalhar para que talvez nós tenhamos que judicializar para não ter que aumentar a alíquota da gasolina e a alíquota do diesel. Porque, em função de que as leis são aprovadas sem muita discussão e sem muito entrar no mundo real das coisas. Deputado Fernando Crelin, com a palavra. Secretário, rapidamente, primeiro, parabenizar o secretário Paulo Eli, a Michele e toda a equipe. A partir do momento que você consegue fugir de uma capacidade de pagamento de nível C, para estarmos próximos do A, já é um avanço significativo e importante. Nós temos que valorizar isso, principalmente na busca de recursos, financiamentos futuros, né, para o Estado. Me preocupa um pouquinho, no slide apresentado, a questão dos nossos investimentos, total de despesas executadas na questão da segurança pública, administração prisional e socioeducativa. Se nós continuarmos nesse ritmo, e o secretário Paulo Eli falou que isso vai avançar ainda, terão mais despesas a partir do momento que tiver a inauguração de novas penitenciárias, novos presídios. Isso me preocupa um pouquinho, porque vai chegar um momento que a gente não vai mais ter capacidade. Nós temos que inverter um pouquinho. Hoje o Estado não, todos os gestores públicos, sejam estaduais, municipais, eles acabam agindo por demanda e não se preocupando com a prevenção. Se nós não trabalharmos a prevenção, um investimento um pouco menor na prevenção, um preso deve custar R$4.000 por mês, R$3.500, R$4.000 por mês. Uma criança em contraturno escolar custa bem menos.
Então, se a gente não conseguir fazer investimentos, eu não estou falando da educação. Educação, nós estamos tendo investimentos importantes, os resultados estão aí, os números estão aparecendo e as obras estão aparecendo. Mas investimentos em políticas públicas voltadas à prevenção, daqui a um ano o senhor estará aqui apresentando 5, 6, 7 bilhões e assim por diante, sempre vai aumentar mais. Então, acho que a gente tem que inverter a política pública apresentada para isso, porque a Secretaria de Fazenda, nós aqui não daremos conta, o pagador de impostos não dará conta de pagar para o cara que está lá preso. Outra coisa que também preocupa um pouquinho é o futuro. Um questionamento que eu faço à senhora Michele, ao senhor Paulo Elias, secretário, se tiver qualquer alteração no preço dos combustíveis, em nível nacional, que influencia diretamente no Estado, arrecadação de 25%, nós teremos fôlego para conseguirmos colocar em prática todos esses projetos e programas apresentados pelo governo do Estado. Digamos que 25% em cima de R$ 7,00 é uma coisa, 25% em cima de R$ 4,00 é outra. Nós teremos fôlego suficiente para equilibrar isso, conseguiremos botar em prática para os prefeitos e os municípios essas políticas públicas apresentadas, ou teremos dificuldades? Vou responder pela primeira aqui. A questão do sistema prisional, o senhor sabe que é um resíduo da sociedade em função escola e combate à pobreza, né? Então, nós vamos reduzir o nível de pessoas encarceradas com melhores escolas, com uma política educacional, uma profissionalização e os programas de combate à pobreza. Isso nós temos que avançar muito. Porque hoje nós temos que... Por que nós criamos o Bolsa do ensino médio? Para manter o guri na escola. Porque hoje ele ganha mais traficando. Então, assim, o tráfico ele é um concorrente do Estado em relação às políticas públicas. Então, nós temos que avançar muito nisso. Tá? Então, eu só vejo, a longo prazo, a redução do encarceramento com políticas públicas de escola, de educação e combate à pobreza. Com relação à perspectiva do Estado em relação aos combustíveis, o diesel hoje e a gasolina se equipararam em função do aumento de preço da Petrobras, que está privilegiando o pagamento dos acionistas, né? E está destruindo toda a economia brasileira. Os maiores acionistas da Petrobras são os fundos de pensão, que estão quase todos quebrados em função do déficit da previdência deles também. E o ICMS do diesel, calculado na metodologia anterior, é sobre 4,55%. 12% sobre 4,55%. É o que a Petrobras nos paga. Agora tem essa confusão gerada pela Lei Complementar 192. E a gasolina... Só que o diesel está sendo vendido a 7 no posto. Então, aqui nós temos também uma lei do Gerson, né? A lei de Gerson. Então, a lei de Gerson é que está valendo hoje. Petrobras, querendo pagar os seus acionistas, e essa confusão dos preços dos postos. A gasolina também está 7, né? Mas só que o cálculo da gasolina está sendo feito sobre 5,60, 5,62. Então, essa confusão toda vai gerar... a arrecadação que a gente tem hoje é sobre 4,55 e sobre 5,62. Então, não é o preço que está praticado no posto em função da mudança da Lei Complementar 192. Então, o Estado tem segurança, nós temos um colchão para uma eventualidade, mas todas as políticas públicas estão garantidas para esse ano. Senhores deputados, não havendo mais quem queira se manifestar, eu dou por encerrada a primeira parte da nossa reunião. Ainda temos a reunião deliberativa ainda. Deliberativa. Né? Temos pauta ainda. Eu vou passar a presidência dos trabalhos da deputada Luciana Carminati, tendo em vista que fui convocado para uma reunião na presidência. Até porque nós fizemos essa pauta deliberativa, porque quarta-feira que vem é ponto facultativo em Florianópolis. Agora, se os senhores deputados não quiserem deliberar a pauta, para mim não tem problema nenhum. Então, vou colocar em votação. Deputado Bruno, quer deixar para a próxima reunião? Não, presidente, eu só acho que a nossa comissão deveria ficar, se for para ficar, deveríamos ficar todos completos aqui. Sou obrigado a atender uma convocação do presidente. Mas o senhor é presidente, a sua experiência é muito importante para os debates dessa comissão.
Pelo menos fez nós rirmos todos. Senhores deputados, está suspensa a pauta, fica para a próxima reunião, está encerrada a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. O que te motiva? O que me motiva é